Hoje eu vim falar sobre demônios, néfilins, aliens, anunnakis, sumérios, ovnis, Lúcifer, luciferianos, anjos caídos, fantoches e reptilianos. Tá tendo uma mega confusão, ninguém sabe exatamente do que eu tô falando. Às vezes eu acho que eu deixo tão claro as coisas, mas ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas não entendem muito bem. Então, vou ter que explicar de novo, passo a passo, cada coisa, tá bom? Vou falar bem rápido, tentar falar rápido, que eu não consigo, porque o assunto é longo, tá? Vamos começar pela primeira rebelião, a rebelião luciferiana. Tava todo mundo lá no céu, todo mundo felizinho com o papai do céu, e de repente, aquele anjo mais chegado do Senhor resolveu ter curiosidade do mal, querer entender o mal, querer saber o mal, querer praticar o mal. E o Senhor disse, olha, esse caminho não é bom. Ele falou, mas se você é um Deus de amor, cadê o nosso livre-arbítrio? Então ele começou a fazer um jogo de manipulação, porque ele queria muito conhecer as trevas, aquele lado mal, negro, né? E num cantinho lá, o Senhor, naquele mais escuro, pegou aquele pedacinho sem forma e vazio e criou a nossa terra daquele lugar de trevas, aquele lugar tenebroso. Pois é aqui onde estamos agora, ok? E ele convenceu 1/3 dos anjos do céu que o correto das coisas, o equilíbrio, tinha que haver bem e mal. Só bem não era uma coisa assim que nos dava liberdade. Vocês viram, né? Onde a liberdade chegou, né? E o Papai do Céu sabiamente criou um homem, uma pessoa a mais, para decidir entre o bem e o mal. Sim, foram árvores, não foi sexo com anjos, tá? Colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, e ele teve que escolher e acabou ali escolhendo, o mal. E eles festejam até hoje a maçã mordida, você pode ver em marca de computadores, em várias coisas que eles festejam esse conhecimento do bem e do mal, que eu preferia nunca ter conhecido, ok? Cada estrela tem a sua hora de nascer e a sua hora de morrer, e todos choram quando uma estrela se apaga. Jó 38:7 diz, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Opa! Estrelas cantavam. Por quê? Quando o Senhor estava formando toda a terra, as estrelas estavam muito felizes. Quando o Senhor estava criando o homem, estrela canta. Quando Cristo nasceu, vários anjos apareceram cantando glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, entre os homens, e subiu e virou o quê? A estrela de Belém. Sim, os anjos cantam, ok? Elas estavam felizes porque daquele mundo de trevas seria criado o plano do crivo. E eu vou explicar melhor o que é o crivo. Todos têm que passar pelo crivo para saber quais são as intenções do seu coração. Todas as estrelas passariam por aquele crivo, ok? Mas na Bíblia diz que existem estrelas que não vieram em seu tempo determinado. Cada estrela tem sua hora certa. E 200 anjos resolveram vir a seu modo. Eles fazem parte da primeira rebelião? Não. Eles são outros, já a segunda rebelião. Opa, temos 2 rebeliões, entenderam? Então, esses 200 anjos no Monte Hermon resolveram se apresentar para a terra como salvadores. Já aconteceu uma vinda de Cristo por aí, uma trindade apareceu aí, tá? E disseram que eram deuses do sol. Nós chamamos eles de Anunnakis. E eles criaram a historinha de Enki e Anu, e como se fosse 2 filhos de Papai do Céu, um do bem e um do mal. Eles guerrearam entre si, criaram aquela história toda que você talvez já conheça, com outros nomes, tá? E esses Anunnakis são os anjos caídos. O nome Anunnaki significa anjos que caíram. Então eles fizeram essa papagaiada toda na Terra, tá? Estão pretendendo fazer novamente.
tá? E é por isso que isso foi tirado para a gente não saber como eles agem, né? Foi ocultado esse conhecimento. Então eles trouxeram para a Terra tecnologia, guerras, tá? Agricultura, moeda, vacina, escola e apodreceram o mundo. A primeira civilização que recebeu isso foram os sumérios, e todas as partes da Terra vieram saber como os sumérios cresceram tão rápido em tecnologia, aviões de guerra, submarino, eles tinham tudo, ok? Esses anjos não só vieram à Terra, trouxeram esse conhecimento e estragaram a Terra, tá? Porque essa agricultura são justamente a nossa base, o topo da pirâmide da nossa alimentação deveria ser o que a gente não deveria comer, porque é fácil de estocar. Arroz é fácil, feijão é fácil, milho é fácil, soja é fácil, mas isso tudo não é bom demais comer e a gente come demais e é por isso que a gente morre, tá bom? Eles tinham um corpo glorificado. Os anjos têm corpos glorificados. Cristo, quando apareceu, o povo falou, é um fantasma. Ele, não. Fantasma não tem ossos, não tem carne. Toque nas minhas mãos. Aí Tomé foi, enfiou o dedinho aqui no buraco. É verdade, ele é de carne. Então, assim, corpo glorificado, você pode aparecer, desaparecer, se teletransportar, certo? Corpo glorificado, você pode ficar invisível, você pode ficar visível, você pode ficar matéria, você pode ficar de espírito, é uma escolha sua. Isso é um corpo glorificado, ok? E esses anjos com corpos glorificados se materializaram da forma como eles queriam, com certeza um homem bem forte, musculoso, e as mulheres cainitas, filhas de Caim, né, que andavam peladinhas, resolveram fazer filhinhos. Não, isso é gente do mundo com gente de Deus, formou gigante. O dia que você pegar uma prostituta, engravidar ela e nascer um gigante, aí a gente continua essa conversa. Enquanto você sair pelo mundo, fizer filho por aí e não sair gigante, então essa história pra mim continua, ok? Alguém com corpo glorificado, não veio em seu tempo determinado, não nasceu ali como ser humaninho bonitinho como se deve ser, cruzou com um ser humano e nasceu gigantes. Veja o filme do Crepúsculo, né? Que lá diz como é que é a gravidez de uma espécie diferente. Não há nada de novo debaixo do sol. E nasceram gigantes, ok? E quando veio o dilúvio, eles criaram aí câmeras hipersônicas e se guardaram lá para ressuscitar, não seria a palavra, voltar à vida no futuro, ok? E se você acha que isso é babaquice, sim, existem empresas hoje que congelam você, se você tiver com uma doença terminal, congela você, basta você ter para pagar, para no futuro, quando tiver a tecnologia suficiente, voltar à vida e te curar da sua doença, ok? Sim, procure na internet empresas que congelam pessoas, ou congela partes do seu corpo, o que você quiser congelar, basta você pagar, ok? Eles construíram as pirâmides, sim, a pirâmide do Egito, aquela que fica embaixo da constelação de Órion. Eu creio que foi o anjo Rafael, sim, que botou ali o Satã, ok? Mas as outras foram eles que construíram. Eles criaram também Atlântida, que é, não sei se uma base militar, uma ilha flutuante, enfim, com o dilúvio ela afundou. A maior pirâmide que existe na Terra está na Antártida e Hitler descobriu essa pirâmide. E criou um monte de coisas, um monte de tecnologia de guerra e por isso aqui ele não venceu tudo, ok? Que ele descobriu essa base, ele descobriu essas câmeras hipersônicas. E eu acredito até que alguns já estão despertando, tá? A gente tem visto por aí algumas coisas sinistras. Veja em Ezequiel 28, 15 a 17, o rei de Tiro. É só uma comparação. Para mim, Priscila, não é. Ó estrela da alva, perfeito era em todos os teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu-se de violência, profanou o monte do Senhor. Então, assim, eu acho que até o chifrudo respeitou aquele momento dele de nascer, de vir em seu tempo determinado. Mas essas 200 estrelas no Monte Hermon não respeitaram, ok? Nós temos duas missões na Terra. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ponto final.
Se você não passar nesse crivo, nesse teste, acabou para você. É simples assim, ok? João 17,16 diz: assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Cristo disse isso para os seus seguidores. Eu não sou desse mundo, eles também não são. Salmos 147 diz assim: quanto ao número das estrelas, chamas todas pelo nome. Você acha mesmo que Papai do Céu chama uma pedra gasosa girando no espaço perdida pelo seu nome? Você acha mesmo? Então tá. Apocalipse 2,17 diz: ao que vencer, darei uma maná escondida, e lhe darei uma pedra branca com um nome escrito nela, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Se você vai receber um nome numa pedrinha branca que você já conhecia, ninguém conhece, mas você já conhecia porque você era chamado daquele nome, amigo, cai a ficha, por favor, né? Papai do Céu chamava as estrelas pelo nome e agora você recebe o nome que você já conhece. Ó o mistério. Apocalipse 22:8. João viu toda a cidade santa, ok? E quando ele terminou de ver, ele se ajoelhou e se prostrou ao pé daquele anjo. E o anjo disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês, seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adoro somente a Yahweh. Ou seja, o anjo está dizendo que nós somos iguais a ele. Não tem diferença. Aqueles que estão do lado do Senhor, que lê a sua palavra e fazem a sua vontade, e anjo são a mesma coisa. Opa! Ó, tá entendendo alguma coisa? Espero que sim. Ai, Senhor, por que eu entendo, mas eu não sei passar. Todos têm que passar pelo crivo. Anjos, estrelas, todas elas, eu e você, os anjos caídos, todos têm que passar pelo crivo de viver a vida aqui e passar ou não pelo teste. Isso é o crivo. Expliquei bem agora? Pois é. Tá, e os gigantes e os nefilins? Os gigantes e os nefilins, eles são filhos dos seres, os anjos que não vieram no tempo determinado, vieram de qualquer jeito com o corpo glorificado, com mulheres que estavam no crivo com o corpo feminino, corpo de pessoa, gente como eu e você, de carne e osso. Então, essa semente não tem uma história antes com o Papai do Céu, não tem um nome antes com o Papai do Céu, não tem uma história prévia no céu. Eles são da terra. Então, eles são anjos maus, porque o Senhor não reconhece, Ele não fez. Ele não passou pela mão dele, é criação daqui de baixo, é arte, fizeram, igual criança, né, fazendo arte, fizeram uma coisinha aqui embaixo que não passou pelo aval do Senhor, ele não reconhece. Esses espíritos ficam vagueando, esses espíritos incorporam pessoas, eles confundem. E se você não acredita, é só você ver esses vídeos aí da África, né, aquelas palhas, eles dão pirueta, não tem nada ali embaixo, tá? Existe. E quando eles vão fazer um trabalho para esses espíritos, o que eles pedem? Charuto, pinga, carne, sangue, farofa. Por quê? Porque eles têm necessidade de ser carne. Eles não são nada além disso, entendeu? Eles são espíritos terrenos mesmo, são coisa daqui da terra, são coisa ruim, ok? Eles nunca tiveram corpo glorificado e nunca terão. Quem são os fantoches reptilianos? Esses são seres humanos de carne e osso como eu e você, mas que se deixam ser possuídos. Mas também tem os remanescentes, resquícios de genética adulterada. Eles têm 6 dedos, eu já vi muita gente com 6 dedos. Gigantes, olhos de gato, sangue negativo, crânio deformado e personalidade psicopata. Sabe aquela pessoa que toda vez que fala com você te joga um veneninho para ver a sua reação? Pois é, rapaz. Isso é psicopatia. É resquício dos néfilins, ok? Dessa genética corrompida.
Quem são esses OVNIs e alienígenas? Nós temos duas hipóteses para OVNIs e alienígenas. Máquinas, clones, robôs, naves invisíveis ao radar, tudo feito na Área 51, tudo criação nossa, tudo criação de homem, que está no vídeo Você Está Sendo Idiotizado. É um dos primeiros vídeos desse canal. Volta lá e veja. Ou os Anunnakis, os deuses do sol, os 200 anjos do Monte Hermon, que foram para prisões e cadeias eternas, podem estar se libertando, ok? Ou você acha que um acelerador de partículas daquele tamanho, eles deixam de fazer Casa da Moeda para fazer acelerador de partícula? Para nada? Aquilo é para criar um campo vibracional, um campo eletromagnético suficiente ou para romper o domo ou para causar uma fragilidade na camada de Van Allen, ou para criar um buraco de minhoca, como se fala? Um Stargate para poder fazer teletransporte. Priscila, você está falando abobrinha, isso não é bíblico. É bíblico! É bíblico! Ou você acha que na tentação de Cristo, uma hora ele estava na montanha mais alta do mundo, outra hora ele estava vendo os reinos da terra, outra hora ele estava ali, outra hora ele estava em cima do templo? Como, meu querido? Pelo Stargate? Portais. Então, o acelerador de partículas, se vai dar certo, se não vai, não sei, mas a intenção é trazê-los de volta. Sim, a Terra está toda rachando, alguma coisa vai acontecer, está em 2 Tessalonicenses. É o grande engano. Tá chegando, tá? E eles vão se passar aí pelo nosso Cristo. Você pode levar tudo isso que eu falei como uma verdade absoluta? Não, não pode. Esse é o meu conhecimento. Eu estou correndo atrás de entender as coisas e isso você tem que fazer por você mesmo, ok? Eu não sou uma pessoa que vou bater o martelo aqui e dizer eu sei tudo. Isso é arrogância, prepotência e falta de sabedoria. Corra atrás do seu conhecimento, é isso que eu entendo de tudo que eu estou estudando e eu espero que você tenha entendido, porque por mais que eu explique, parece que às vezes as pessoas não entendem. É isso, gente. Escreva aqui embaixo o que você entende sobre OVNIs, anjos caídos, demônios, a rebelião luciferiana. Não existe o Lúcifer, essa palavra não existe na Bíblia. Gente, criaram esse nome para ele, eu não tenho culpa, não foi eu que inventei, tá bom? E ele aceita ser chamado de qualquer nome. Só existe um que não aceita qualquer nome e diz que o nome dele é profanado de dia e de noite, que é o nosso Papai do Céu. Olá, gente linda que me assiste. Hoje eu vou continuar os vídeos falando de Arizona Wilder, que é uma ex-bruxa Illuminati e tem muito a dizer. Vamos lá? Essa é apenas uma parte de um documento muito extenso sobre os répteis assassinos conhecidos como Família Real da Inglaterra. Forte, hein? Já começou bom. Quero lembrar que é um documento muito grande, então eu tenho que ler, tá bom? Porque eu não quero perder nenhum detalhe. E que a princesa Diana descobriu sobre eles. Algumas pessoas podem achar isso totalmente inacreditável e chocante. Houve também dúvidas sobre se a Diana estava mesmo enterrada na ilha, ou se ela foi cremada, ou se ela passou por um ritual satânico após a sua morte, se comeram a carne dela, sei lá, né? Desse povo a gente pode esperar muita coisa estranha. Em 1998, a revista Star nos Estados Unidos citou que no Palácio de Buckingham tinha dito que ela estava secretamente cremada, de acordo com o relatório no Los Angeles Times. Ou seja, um jornal disse que ela foi cremada e outros dizem que ela foi enterrada numa ilha. Onde será que Diana foi de verdade? Ninguém sabe. Diana foi capaz de falar com ele sobre assuntos que não se atreveria a partilhar com mais ninguém por medo de ser apelidada de louca. É claro que Diana sabia sobre a verdadeira natureza genética da família real e do controle reptiliano. Seus apelidos para o índios foram lagartos e répteis. Ela costumava dizer com toda seriedade, eles não são humanos. Vocês se lembram de uma entrevista onde ela estava com medo, ela ficava olhando lá para dentro, toda hora dizendo que ela estava sendo ameaçada, que algo não estava certo, que eles não eram humanos. Aliás, muitos outros disseram, né? Britney Spears terminou o relacionamento com um dos príncipes aí, porque disse que ele não era humano e se transformou na frente dela. Quem mais? Porque somos humanos.
Y los fascistas no son humanos. Tienen forma humana, pero no son humanos. Yo creo que una serpiente es más humana. Hugo Chávez foi convidado para um ritual lá em Coruja Grey, não sei o nome direito, e disse: eu não vou porque eu sou humano, eles não são. Morreu, né? Abriu a boca, morreu. E assim como muitos outros. Arizona Wilder lembra de um ritual que participou em Clarence House, a casa da Rainha Mãe. Rainha Mãe, toda vez que fala Rainha Mãe, tá falando daquela velha, mais velha rainha da Inglaterra, beleza? Perto do Palácio de Buckingham, em que foi mostrada a Diana o que são realmente os Windsors. Aconteceu em 7 de julho de 1981, pouco antes de Diana e Charles se casarem no dia 29. Este período abrange os últimos 7 dias do ciclo Okak, de acordo com a lei esotérica e o ritual chamado O Despertar da Noiva. Está em inglês, mas eu traduzi, tá o nome do ritual. Este é um ritual para todas as mulheres das 13 linhagens que estão em elevados cargos públicos para se casarem com reptilianos para produzir a próxima geração de líderes. Arizona diz que a rainha mãe, aquela velha, o príncipe Philip, que já morreu esses dias, o pai de Diana, Earl Spencer, e o príncipe Charles e Camilla Parker, todos estavam presentes quando a Diana entrou na sala. Ela estava usando um vestido branco e uma droga tinha sido administrada nela. A Diana foi dito que não deveria considerar sua união com o príncipe Charles como um ato de amor, apenas para produzir herdeiros e nada mais. Camilla Parker foi sua consorte, não ela. Então essa Camilla é que tinha um caso com o marido dela e ela sempre pegou ligações estranhas, suspeito, eu te amo, coisas assim, porque ela era um útero e nada mais. Arizona disse que o príncipe Philip e a rainha mãe, aquela velha, em seguida mudaram sua forma para répteis, para mostrar a Diana como eles realmente eram. Diana estava apavorada, mas demonstrava-se calma. E foi dito a Diana que, se ela revelasse essa verdade, ela seria morta. O ritual também envolveu o uso de um pênis de ouro, Osíris, símbolo que foi usado em Diana para significar a abertura do útero. Gente, olha que demoníaco isso. Arizona disse que foi a forma e do tamanho dos répteis, com saliências de agulha, projetado para perfurar as paredes superficialmente da vagina e causar hemorragia. Gente, um pênis de ouro do tamanho e saliência e forma e tamanho de um pênis de um réptil. E o réptil é um gigante, vamos colocar assim, para causar hemorragia. Que coisa diabólica! Agora as pessoas entendem porque Diana sofria bulimia, problemas emocionais sérios a partir do momento em que se casou com Charles. Tem como não enlouquecer com uma porcaria dessa. Diana disse à rainha mãe que era o poder por trás dos Windsors, mas Philip era subordinado na hierarquia à rainha mãe. A rainha mãe está ligada a uma longa lista de grupos da Irmandade e Sociedade dos Cavalheiros Templários de Londres. Ela é a maior que o esposo dela na hierarquia satânica. Diana costumava dizer que a rainha mãe era má. Na verdade, ela usou a palavra o próprio mal. Ela disse que odiava a rainha mãe e a rainha mãe a odiava. Claro, a única coisa que esse povo sente de verdade é muito ódio. A maioria das pessoas ficam surpresas ao ler isso, porque a rainha mãe se transformou na avó favorita da nação. Adorável, gentil, amável, senhora de idade e tal. Mas essa mulher não é o que parece ser. Diana disse que ela estava tomando medicamento Valium para tratar a sua bulimia. O que mais estavam dando? Drogas, disse Christine. Diana abriu seu coração sobre sua vida e o pesadelo que ela passava com os Windsors e que ela sabia sobre a agenda reptiliana. A rainha é muito mais velha do que as pessoas pensam. Para ser honesto, a família real não morre por um longo tempo. Eles têm apenas metamorfoses. É uma espécie de clonagem, mas de uma maneira diferente. Porque é lagarto, porque é sangue frio, daí a lenda dos Frankenstein. Por isso que tem Rainha Elizabeth I, Rainha Elizabeth II, Rainha Vitória VI, por causa disso, entendeu? O mesmo espírito vai reencarnando, entendeu? Só troca de pele, é mais ou menos isso. Os corpos são apenas diferentes vibrações elétricas e eles têm esse segredo.
essas ondas de rádio que realmente criam os corpos, eles são de sangue frio, eles são répteis, eles não têm qualquer desejo de tornar a Terra perfeita, harmoniosa como poderia ser, curar a Terra do dano feito. Eles poderiam lidar com tudo isso, inclusive os gases nocivos. Significa que eles sabem o segredo da clonagem humana, de trocar de pele e de espírito, porque são tudo demônio, né? E eles poderiam fazer da Terra um paraíso, mas não querem, que é a lei da ordem através do caos. Eles estão vindo das entranhas da Terra. Ó, para quem sabe de Terra plana já entendeu que eles vêm do abismo. Originalmente se parecem répteis, mas ficam iguais a nós quando saem através da vibração elétrica. Quer dizer, quando eles estão lá dentro do abismo, eles têm uma forma muito horrorosa, mas quando vêm para cá, eles têm uma forma mais agradável. Eles podem manifestar-se como eles querem. Todo o conhecimento tem sido retirado e colocado de volta de outra maneira. Sim, a Bíblia diz, né, que eles podem se transfigurar em aparências de anjos de luz. A Rainha Mãe é o sapo-chefe da Europa e eles têm pessoas como ela em cada continente. Ou seja, na América do Sul tem uma rainha ou um rei. Na América do Norte tem uma rainha ou um rei. Na Ásia temos uma rainha. Então, assim, eles têm domínios sobre continentes, tá? E cada continente tem o seu sapo-chefe. Não pense que a Rainha Mãe ou a Rainha Vitória são pessoas diferentes. Pense nelas como a mesma pessoa que depois de um tempo teve que substituir o seu casaco. Ai, que estranho, gente. É como uma imagem holográfica. Somos todos minerais, água e vibração. Isso tudo é uma ilusão que estamos vivendo. Esse é o segredo. Você sabe quando a monarquia está caída? Não é o fim de tudo. Eles vão se manifestar em outra forma. Quando isso vir a público, não pense que eles vão vir para vocês com chifre, com rabo. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Não vão vir até vocês com dentes em forma de gancho para chupar o seu sangue. Não, o seu medo é a comida deles. Cara, esse negócio de medo ser a comida é algo tão demoníaco, tá bom? A razão que eles são tão ameaçados hoje é porque o poder mental das pessoas está voltando! Yes! Quer dizer que no passado a gente viu os dragões, os répteis, exatamente como eles são. Mas por causa do poder, o controle mental, do MK Ultra, das tecnologias, não sei como eles conseguem uma imagem melhorada, agora a nossa mente está voltando, ou está lutando mesmo com toda essa tecnologia para voltar a enxergar o que a gente já enxergou no passado. A gente tinha um poder visual, assim, espiritual, assim, sem comparação, que a gente não tem mais hoje, mas está voltando, tá bom? Este é o momento mais assustador para eles, mas isso não vai matá-los. Há longos séculos antes que seja terminado. Daqui a 1000 anos eles vão entrar em guerra contra nós. A diferença desta vez é que vai ser mais difícil para eles, pois vão ter que se contentar com menos e a Terra receber mais. Adoro! Enquanto a humanidade está galopando para a luz, eles são apenas pedaços patéticos de maldade que não vão ganhar. Tristes bestas, realmente patéticos. Yes, a humanidade está ganhando. E você que está acreditando nessa, que a humanidade vai perder seu pescoço e que vai ser a batalha final para eles, tá? O Cristo nosso é o anticristo deles, entendeu? A nossa vitória significa a derrota deles. Então, obviamente, tá na hora deles se lascarem. Ai, que delícia. O conhecimento da metafísica tem sido capaz de captar o maior segredo, que os répteis em outra dimensão estão controlando o nosso mundo. Trabalhando através de corpos físicos que parecem humanos, mas não são não, tá? São frios geladinhos. E também o Winsons é um dessas linhagens reptilianas que conseguem essa energia através de rituais satânicos, ritos sexuais, sacrifício generalizado de criança. Eles precisam dessa energia que veio direto do Papai do Céu para continuar existindo, senão eles somem, né? Se você olhou para onde todos esses castelos são construídos, onde a instituição de caridade com o maior número de crianças de rua de terceiro mundo, sempre do lado de um castelo real, tem o quê? Um orfanato. Pra quê? A polícia não faz nada. Eles desejam a essência da vida das crianças, porque eles não podem continuar a manifestar-se sem a energia pura.
A essência contaminada de nós adultos não vale nada para eles. Todos os rituais, as facas, sodomia, soa tão fácil para as pessoas para arrebatar um pedaço da sua alma. Christine também falou sobre os rituais sexuais e orgias envolvendo os Windsors. A palavra orgia vem do grego, orgia, que significa culto secreto. É um culto, a orgia? Interessante. Por isso que a gente vê tantos pastores e evangélicos que adoram uma orgia. Tem a ver com algo de castas, né? Aquilo é sagrado para eles. E para nós algo talvez bizarro e bem nojento. E se relaciona com os ritos sexuais das antigas religiões de mistérios. Os eleitos participam das orgias no palácio de Buckingham. Eram todos casais. Olha, não pode ser solteiro, tem que ser casadinho. Você sabe sobre o mordomo tocar o sino às 6 horas da manhã? Para que todo mundo volte para a cama. Não é para acordar o povo, é para o povo dormir 6 horas da manhã, depois dos rituais de orgia. Nada do que você pode pensar pode ser tão desagradável como elas realmente são. Diana costumava dizer que se o mundo soubesse do que eles gostavam, o mundo não gostaria deles. Tudo sobre eles é ritual, é pompa, é cerimônia. Gente, a rainha, quando bota a bolsa em cima da mesa, ela tá falando pro seu segurança, me tira daqui, não tô gostando de ficar aqui, o assunto tá chato. Quando ela põe a bolsa no colo, já significa outra coisa. Quando ela põe a bolsa no chão, tudo é ritual, cerimônia e pompa. Arizona Wilder revela que sua família foi parte da linhagem híbrida e por esse motivo, devido às suas habilidades psíquicas, foi por eles escolhida como uma espécie de sacerdotisa que se chamava Mãe Deusa, de modo a realizar sacrifícios humanos para a fraternidade global durante os rituais. Rituais estes, inclusive, realizados para a família real britânica e George W. Bush. Além disso, os demais reptilianos, isto é, que um dia planeja vir de fora, mentira, não vem de fora não, vem de outra dimensão. Estão preparando para penetrar na nossa dimensão. Segundo ela, preste atenção nisso, estou prestando. Esses seres viriam da 4ª dimensão, povoada por aquilo que nós denominamos demônios. Eles não chamam de demônios, mas é da dimensão dos demônios que estão vindo à Terra, esse povo. Arizona viu rituais satânicos no castelo de Grimsby e Cheyside, na Escócia, não sei falar esse nome. A casa de infância da rainha mãe e também Balmoral, residência escocesa da rainha. Cara, ela tem residência em tudo quanto é lugar desse mundo, castelo em tudo quanto é lugar desse mundo. A obsessão da fraternidade com a Escócia, disse ela, é porque há muitas entradas para o interior da terra onde os reptilianos físicos vivem. Gente do céu, cada castelo está tampando a porta de onde esses répteis já cavaram, né? Os tatus já cavaram a terra. Por isso que às vezes engolem prédio inteiro, do nada cava um buraco enorme e os cientistas, ninguém toca no normal. A terra é seus mistérios. Por causa disso. Muita passagem aqui embaixo, muito túnel, não é isso? Do abismo para cá. Gente, a terra plana, quando você descobre a terra plana, vem um monte de coisa à beira d'água. Ela diz que durante os rituais de sacrifício, a rainha usa uma capa de tecido de ouro incrustado com rubins e ônix preto, cálice incrustado com pedras preciosas, significando a sua classificação Illuminati na Irmandade. Ela é a maioral, tá? A deusa mãe tem medo do homem com o codinome Pindar ou Pendor, o Marquês de Libeaux, que é o maior que ela na hierarquia satânica. Opa, tem um satanás maior do que a rainha da Inglaterra. Um ex-escravo diz ter visto a rainha ser agredida fisicamente por alguém acima dela na hierarquia satânica. Cara, se eu cruzasse o caminho dela, eu mesmo dava um jeito. Arizona diz que Pindar é o verdadeiro pai de Charles. Cara, tem semelhança, repara. Ela disse que as vítimas de sacrifícios usados nos rituais em castelo de Glamis são, na sua maioria, com menos de 5 anos de idade. E as cerimônias são vigiadas por membros da Black Watch, na Escócia. Aquele soldadinho que usam saias. Ela também confirmou que Lord Mountbatten era um pedófilo e que os Windsors são reptilianos em forma humana. Claro, cara, todo mundo aqui é pedófilo, todo mundo aqui é canibal. Qual é a novidade? Aqui está, em resumo, apenas algumas coisas que a Arizona disse sobre a família real. A rainha mãe é fria, uma pessoa desagradável. Nenhum dos seus companheiros confiavam nela. Reptilianos têm sido vistos mudar de sua forma durante o sono.
Chamam-lhe de Rainha Negra. Lembro-me dela empurrando uma faca em alguém numa noite onde 2 meninos foram sacrificados, um de 13 e outro de 18 anos. Gente, eu sempre quis ver os meus namorados dormindo. Eu acordava de noite para olhar para a forma deles. Sei lá, eu sou assim, estranha. Você precisa esquecer que a rainha parece ser uma velha frágil. Quando ela se transforma em um reptiliano, ela se torna muito mais alta e forte. Alguns deles são tão fortes que podem arrancar um coração quando mudam de forma. Eu vi ela sacrificar pessoas, comer suas carnes, beber seus sangues. Quando ela muda de forma, ela fica com a cara alongada, como se tivesse um bico, e uma cor branco apagada. Branco apagado é cor de espírito. Os olhos são amedrontadores, tipo uma pupila assim de gato, e ela é muito agressiva. Eu vi o príncipe Charles mudar para a forma reptiliana e fazer todas as coisas que a rainha faz. Eles não se importam de serem vistos fazendo isso, pois quem vai acreditar nessas coisas? Agora o povo vai, tá? O povo tá despertando. Vai acreditar sim. Há muita rivalidade entre eles, para quem começa a comer parte do corpo e quem começa a absorver o último suspiro da vítima e roubar sua alma. Cara, pense numa criança ali sendo sacrificada, com a jugular cortada, sangrando, lixando sangue, e eles chupando aquele o último suspiro. Eles precisam disso. Suspiro vem do Papai do Céu, né? Para eles continuarem existindo. Que coisa horrorosa. A realeza são alguns dos piores. Na medida em que desfrutar o assassinato, apreciar o sacrifício, comer a carne, são os piores, todos eles. Dada a evidência que apresentei nesse capítulo sobre o plano de fundo para o assassinato da Diana, eu não fiquei surpreso ao ouvir isso. A deusa mãe recordar o seguinte sobrenome, Al-Fayed. Ou seja, aquele namorado, Mohammed, que ela arrumou lá do Egito, acho que é do Egito, sei lá, um islâmico lá, ele estava envolvido. Tá? Ninguém está surpreso por isso. Eu vi Mohammed Al-Fayed em um ritual no castelo na Bélgica em 1980. Ou seja, ela morreu em 1997. 17 anos antes, eles já estavam fazendo o ritual da morte da Diana. A rainha mãe também estava lá falando com ele. E eles estavam todos juntos nisso. O assassinato de Diana havia sido planejado ao longo do tempo, provavelmente desde o nascimento dela. Que desgraça, cara. Em 1980, foi colocado o símbolo da tocha flamejante no túnel Ponte de la Alma, onde ela morreu. Arizona disse que Diana era um produto do programa de transtorno da personalidade múltipla. Eu sempre soube que transtorno de personalidade, narcisismo, border, não importa, é uma programação mental. E é mesmo! Teria começado antes que ela completasse os 5 anos de idade. Ela passava de uma pessoa muito tímida para uma pessoa realmente social. A bulimia, os cortes em si mesma são todos sinais de um transtorno de múltipla personalidade. Concordo. Ela disse também que Diana ficou grávida de 3 meses quando ela morreu. Todo mundo sabe que ela estava grávida, mas ela disse que não era de Dodi Al-Fayed, e sim era do Pindar, ou do Pendor. Inclusive, o seu filho, ela foi inseminada artificialmente, tá? Pelo Pendor. Quando teve o seu filho William, o bebê loiro de olhos azuis, e nasceu no solstício de verão. Eu queria dizer que não é que eles não casam com ninguém e não contaminam o seu DNA. É porque só existe um macho alfa ali dentro, é o tal do Pendor, ou do Pindar, e ele que tem que engravidar todas as mulheres. O simbolismo de Osíris, Ísis e Horus no túnel Ponte de la Alma. Naquela noite também foi confirmado por Arizona. Diana era Ísis, Dodi Al-Fayed era Osíris e a criança Horus. Canalhas, 1000 vezes. Fizeram um triplo assassinato em homenagem aos deuses pagãos da Babilônia. Gente, vocês percebem como que a Babilônia reina até hoje? É muito chato isso, cara. Vênus, Ísis, Diana, Semíramis, é tudo a mesma porcaria. Eu não acredito que eles simbolizavam o nascimento de uma criança. Como o nascimento era a idade de Horus, que começa no ano de 2000. Isso significa que a nova ordem mundial, a era de Horus, a criança terrível, a criança que foi assassinada é a criança terrível. Então nós somos a última geração, né? Por quê? Horus era a última geração, a geração da nova ordem mundial, e ele é o último, ele era o bebezinho.
Ela diz que foi consagrado certos líderes de alto escalão da Irmandade Illuminati na consumação do ritual. Foi um ritual aqui. Ela diz que a partir da sua longa experiência em rituais, ela tem certeza que o corpo de Diana, da Diana, foi consumido também. Provavelmente, eu pergunto, o que Tony Blair e Royals estavam fazendo se reunindo no castelo de Balmoral imediatamente após a morte da Diana? Bom, o que eles estavam fazendo? Devia estar comendo, né? Um bebezinho ali, ó, sanguinho novinho. Os vampiros pira. E por que não levaram ela para o hospital, que era 10 minutos ali a pé? Não, 2 horas depois que apareceram com ela. Primeiro ela foi pro castelo para ser canibalizada. Oh, meu Deus. Outra parte do ritual era que Diana era loira de olhos azuis. Arizona tingiu o cabelo para quebrar o feitiço, porque a maioria dos escravos da monarquia tem cabelos loiros e olhos azuis. Não havia olhos azuis nesse planeta até que os extraterrestres vieram. Sempre soube disso, cara. Túnel Ponte da Alma, o local sacrificial. A verdade está nos símbolos colocados de propósito para os iniciados reconhecerem. Por exemplo, quem é iniciado em sociedade secreta, viu? Bateu na pilastra 13, no subterrâneo, e com a tocha Illuminati em cima, opa, foi consumado um sacrifício. Deu para entender? A cidade de Paris foi construída pelos Merovígios, ligação direta com os anos caídos. Uma dinastia que governou a França na era medieval por muitas gerações. E a religião merovígia era o paganismo, claro, culto a Diana. O túnel Ponte da Alma é um local sagrado dedicado a Diana Moon, não a princesa Diana, a Semíramis, a Ísis, a Vênus, a Diana, a mesma prostituta, onde eles costumavam fazer sacrifícios, os cavaleiros templários, no subterrâneo. Era de extrema importância que a vítima morresse no interior do subterrâneo. O assassinato da Diana foi uma reencenação da antiga tradição pagã. Pouco depois de Diana ser morta, Raylan Allan, pesquisador da história esotérica dos anos 70, ele escreveu um livro intitulado Diana, Rainha dos Céus, Ponte da Alma, Ponte das Almas, que revive os sacrifícios merovígios. Nossa, cara, que ridículo. Se você conhece um pouco sobre o simbolismo oculto, uma tocha montada em um pentagrama negro pode fazer o seu radar identificar. A tocha é o símbolo supremo dos Illuminati. As pessoas que adquiriram o conhecimento secreto da ordem oculta. Essa tocha é uma réplica exata da Estátua da Liberdade, que foi colocado lá em 1989 como um presente. Portanto, este não foi colocado como um tributo à princesa Diana. Depois da morte dela, observam-se vários memoriais e flores que foram colocados, incentivando a população a adotar aquele marco oculto como um memorial. Ou seja, aquele lugar já era um local de sacrifício de seres humanos, um local de rito, de culto. Então era um local sagrado. Então eles forçaram a população, entre aspas, matando uma pessoa muito querida para que eles homenageassem aquele local, colocando flores, presentes, tá? Todos os anos, a deusa do céu, a rainha do céu, que na verdade não tem nada a ver com a princesa Diana. Olha a sacanagem. A maior latifundiária do mundo, claro, que é a rainha Elizabeth II. Ela é proprietária de cerca de 6.600 milhões de hectares da terra, 1/6 da superfície da terra não oceânica. Gente, eu me lembro do versículo, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Cara, a velha é muito rica. Ela tem 1/6 da terra, sabe o que é isso? Tudo é dela. Ela é a única pessoa no mundo que possui países inteiros. Países que não são do seu próprio território nacional, como Noruega, Bélgica, Dinamarca, etc. O valor da propriedade da sua terra fica em 17, não sei falar isso, 0000000000000. Isso faz dela o indivíduo mais rico do mundo. Tem um livro que foi retirado da Bíblia, que se não me engano, é Apocalipse de Baruque, que foi colocado como livro apócrifo, tá? Foi retirado dos cânones sagrados. E nesse livro diz que Papai do Céu se aborreceu tanto com os demônios que colocou a eles uma aparência
horrorosa, monstruosa. E assim também os perdidos nos fins do tempo vai adquirir a mesma aparência monstruosa e horrorosa. Quando que os salvos, eles vão ter uma aparência de luz, de brilho, de glória, de resplendor, como a luz do firmamento, como os próprios anjos. Gente, eu sonho em ver esse acontecimento. Eu sonho em participar dessa realidade. Sabe, o que me machuca muito nessa terra é ver que as pessoas ruins usam máscaras lindas, máscaras de pastores, máscaras de médicos, máscara disso, máscara de boa mamãe, máscara de boa vovó. Como essa senhora mesmo é um monstro, tá? Assassina pessoas, crianças, bebe sangue, come carne humana. E pra todo mundo é aquela vovozinha tão coitadinha. Mesma coisa o papado, né? O papado se tomba em cima daquele trono lá, todo cheio de ouro, e fica com carinha. Gente, pelo amor de Deus, né? Bom, esse é um vídeo muito longo, ficou muito extenso, ficou maior do que eu gostaria. Mas escreve aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Você acha realmente que uma pessoa pode ter uma aparência desagradável, tipo monstruosa? Veja esse vídeo que eu vou deixar aqui no finalzinho, um ex-reptiliano, e ele confirma tudo que eu tô falando. Beijo no coração, fica com o Papai do Céu e a gente se encontra no próximo vídeo. Olá, gente linda que me assiste. Hoje eu vim falar de um assunto sinistro, bizarro. Nós somos o quê? Será que nós somos deuses? Ou nós somos filhos de Deus? Ou os filhos da serpente? Quem são? Vou falar sobre isso tudo aqui. Mas primeiro eu vou começar contando uma historinha bizarra sobre mim, né? Perguntas que não existem respostas e não tem ninguém capaz de me responder. Outra vez eu estava conversando com um garotinho, um meio-irmão chamado Júlio, do prézinho. E ele reclamou de falta de grana para alguma coisa, não sei. E aí eu levei ele lá para trás e mostrei umas pedras no chão e falei assim, olha, você quebra essa pedra que dentro dela tem um arco-íris. E ela é preciosa, então ela vale muito. E fomos lá para trás e eu mostrava as pedras para ele, mas dentro não tinha arco-íris nenhum. E eu ficava, gente, tem alguma coisa muito errada com esse mundo. Tem alguma coisa muito errada aqui. Do tipo, eu queria ajudá-lo, eu queria ajudar as pessoas sem condições para que elas vendessem as pedras preciosas, mas as pedras não eram preciosas. E eu não entendi o que estava acontecendo. Tinha alguma coisa errada nesse mundo. Bom, quando eu era criança, eu tive um pequeno trauma de infância com um tal de peixe pulmonado. Não sei se vocês já ouviram falar que existe um peixe que quando o rio seca, ele vai cavando e se enterra. Pois é. E quando as águas voltam, ou eles eclodem dos ovos, que eles tipo criam uma casca, tipo um ovão em volta dele, e ele vai se arrastando de novo até encontrar o rio novamente, quando ocorre as cheias, né? Ou mesmo se ele estiver próximo ao rio, o rio vai lá lavando aquela lama e até libertá-lo. Eu estava, presta atenção, eu estava andando com um baldinho e uma varinha de pescar, estava acompanhada de não sei quem, eu acho que eram meus pais, não tenho certeza quem eram. E nós estávamos indo para a beira do rio pescar. De repente um peixe pulmonado me levanta da poeira, que tinha um cara lá cavando, procurando mesmo esse peixe, cavando com seu balde ali na beira do rio, cavando, procurando esse peixe. E me levanta esse peixe em pezinho e as perninhas dele aqui assim começaram a girar, tipo um calango de muro, um troço assim esquisito com aquelas perninhas. Gente, aquilo partiu pra cima de mim, que eu joguei tudo pra cima gritando e fiquei traumatizada com esse peixe. E eu tinha vários sonhos depois disso com esse peixe, porque foi muito forte, foi muito marcante pra mim. Só que tem o seguinte, esse peixe só tem na Austrália, ou só tem na África, ou na América do Sul. Aonde? Na Bacia do Prata, que é divisão lá embaixo de Uruguai, Paraguai, Brasil, ou no Rio Amazonas. Eu nunca pisei nesses lugares. Explica essa. Segunda história bizarra. Já ouviram falar em Maple Syrup?
é um mel das árvores. A folhinha do Canadá representa esse melzinho, que é uma seiva extraída do caule das árvores. E quando eu era criancinha, isso tudo é quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, no meu prazinho, eu ia para as árvores, levava meus amiguinhos que eu ia mostrar uma novidade. Eu cavava as árvores, eu olhava, eu escolhia a árvore, tipo pinheiro, sabe? Cavava e falava que eu ia mostrar o mel das árvores e não saía mel nenhum e eu ficava muito chocada, muito chateada com aquilo. Só que eu sei descrever na minha boca, eu sei descrever o gosto que aquilo tem, eu nunca comi aquilo é uma coisa do Canadá. Dá pra você entender que eu nunca estive no Canadá? Pois é. Próxima coisa sinistra. Isso é uma Bíblia hebraica, tá? Quando eu estava no prezinho, a professora pegou e falou: gente, vamos abrir aqui o nosso caderninho, primeira vez escrevendo. Vocês pegam daqui e vai pra lá. Eu falei: não. Me levantei, eu falei: ó, você pega daqui de trás aqui, pega daqui e vem pra cá. Ela: não. Não. Você pega aqui a primeira página aqui, é daqui pra lá. Professor, você está ensinando errado. Deixa eu te mostrar. É da última folha, daqui pra cá. A professora falou assim: olha só, você nunca escreveu, é a primeira vez que você está escrevendo. Aqui no Brasil é daqui pra lá. E na primeira página, aqui no Brasil, onde você nasceu, é daqui pra lá. Existem outros países que é daqui pra cá. Tá. Sentei assim meio injuriada, achando que ela estava me ensinando errado. Explica isso, gente. Olha aqui na Bíblia hebraica, onde é que é o Gênesis? Começa daqui pra cá. No final do livro. O Gênesis não está aqui. Explica isso. Ninguém consegue me explicar essas coisas. Vamos continuar. Meu nome iria ser Cecília Mara. Mas um tio meu falou: não, esse nome é muito feio, não, bota Priscila Marta. E foi aquela discussão e ele insistiu muito com minha mãe. E no final ela desistiu do Cecília Mara e colocou Priscila Marta. O que significa isso? O que significa esse nome? Eu vou ler para vocês. Filha do rei ou da realeza, dos príncipes, princesa Priscila. Reservada, amada, prefere ficar solitária do que na companhia de uma multidão. Antiga, e o Marta também é antiga, de muito tempo atrás. Espiritual, tem o dom de cura, tem dotes artísticos como pintar quadros e cantar, dentre outros dons artísticos. É pequena no tamanho, mas é grande em caráter. Ela é calma, digna de confiança. É a primeira evangelista bíblica a pregar o evangelho sem ter medo de ser um Marte. Gente, eu fiquei muito assustada quando eu li isso. Eu fiquei muito assustada. Porque isso me descreve, gente, meu nome tem um propósito e me descreveu de cima a baixo, sabe? Eu fiquei assustada, fiquei muito assustada. Apocalipse 2:17 diz o seguinte... 2:17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca com escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Por que ninguém vai saber esse nome? Ninguém conhece esse nome, mas quem recebe conhece. Porque Deus te planejou. Deus fez você, eu não sei quanto tempo atrás, mas Deus fez você. E Ele te deu um nome, e esse nome você conhece. Às vezes o nome que você tem aqui na terra não é o mesmo nome que
que você tem lá com o Papai do Céu. Dá para entender? E é um nome que você conhece. Quando a tua mente abrir, tu se lembrar, é mesmo, era esse meu nome. Não creio na reencarnação, gente. Aos homens está escrito na palavra de Deus que eles vão morrer uma vez só. Não creio em reencarnação. Mas também eu tenho essas histórias todas aqui que ninguém sabe me explicar. Vamos continuar. Eu tinha pesadelos repetitivos, de eu descer numa escadaria no espaço, pequena, tá? Com 4 anos de idade. Eu descia essa escadaria no espaço, do nada. Eu vou mostrar algumas figuras para mostrar. E quando eu chegava no baixo, uma bola, uma esfera, rolava por cima de mim e esmagava meu peito. Eu ficava sufocada, tentando respirar com aquela esfera dentro de mim. Eu sonhava isso quase todas as noites. Eu descia numa escadaria no espaço e uma esfera, eu acho que a Terra Globo nunca desceu aqui, né? Nem quando era pequena. E essa grande bola, várias esferas, também mais ou menos vinham do espaço, sabe? Mas eu já estava no plano, eu estava no chão. Eu sonhava descendo essa escada, eu não queria descer, mas tipo assim, eu amava tanto a quem me pediu para descer que eu desci. Eu desci por amor, por me doar, mas que eu não queria ter descido. Dá para entender? Era tipo assim, eu tava muito triste em descer aquela escada e vir pra cá. E essa bola... Gente, parece mentira, né? Porque é muito esquisito, isso tem que ter significado. E ninguém é capaz de me explicar essas coisas, tá? Quando pequena, eu era católica roxa, a minha mãe fazia a gente ler a Bíblia. Principalmente eu. Quando queria me dar um castigo, me botava com a Bíblia na mão, todo mundo ia brincar e eu ficava lendo Bíblia. E aí eu lia no princípio, Deus criou os céus, eu chamava ela, vem cá, mãe. O que veio antes dessa história aqui? Ela, Antes, as pessoas antes, o que aconteceu antes? Um pouquinho antes, porque isso aqui só está narrando a nossa história. O que veio um pouquinho anterior? Ela, não sei. Não tem antes. Não tem antes, eu tenho antes. Tem antes. Tá faltando. Cadê o que vem antes? Antes de Gênesis. A historinha antes. Bem pertinho antes, as outras pessoas. E ela, pergunta pro padre. E não sabia me explicar. E ninguém nunca soube me explicar. O que aconteceu antes da criação do homem, tá? Caim casou com quem? Caim, os irmãos que vieram nascendo foram homens. Ele casou com mulher, não foi com homem. Demorou muito, apareceu uma menina nessa conversa. Tem alguma coisa nessa história. E que as pessoas não sabem. Mas existem, eu tenho certeza que existem pessoas nessa terra que sabem, né? Talvez os iluminados. Eu vou abrir aqui a palavra de Deus em Isaías 14, 12 a 22. Nós somos o quê? Deuses, filhos de Deus, extraterrestres. Existem os filhos da serpente. Vamos lá. 14, de 12 em diante. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. O Brasil não está nesse buraco à toa não, tá? Existe alguém debilitando as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Você desejar ser Deus não é uma boa ideia, tá? Contudo, serás precipitados para o reino dos mortos no mais profundo do abismo. Ó o castigo para quem deseja ser Deus. Os que te virem te contemplarão e hão de fitar-te dizer-te, é este homem que fazia estremecer a terra, tremer os reinos, né? Fazer terremotos, tsunamis, é você? Que punha o mundo como deserto e assolava as cidades. Eras tu? Que os seus cativos não deixavam ir para casa? Todos os reis, as nações, sim, todos eles, com honra, cada um estão no seu túmulo.
os presidentes que ele usou, né, o pessoal aí das organizações, estão todos em seus túmulos, mas tu és lançado para fora da sepultura como um renovo bastardo, coberto de mortos, trapassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, nem com os mortos, os amiguinhos com chave dele, ele vai ter direito a ficar. Porque destruístes a terra e matastes o teu povo, a descendência dos malignos. A descendência dos malignos jamais será nomeada. O maligno tem descendência? Será que o maligno tem seus próprios filhos? E está dizendo, ele não vai ter direito nem de ficar com seus próprios filhos, sua própria descendência. Eu não vou te dar esse direito. Preparei a matança para os filhos por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e não possuam a terra. Eles serão tirados da terra para que não possuam mais a terra. E encha o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, e os descendentes e sua posteridade, diz o Senhor. Aqui está dizendo que Satanás, Lúcifer, tem sua descendência, tá? Também diz na palavra de Deus, porém inimizade entre os filhos da serpente porém inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Não tem amizade. Existe um povo que não são filhos de Deus, geneticamente modificados. Eu não tenho propriedade para falar disso. Agora, se você já conviveu com um psicopata, com um narcisista, é um nome mais bonitinho de dizer da mesma coisa, tá? Você vai ter perda patrimonial, você vai sofrer de infidelidade no teu casamento. Essa pessoa vai botar todos os seus filhos no caminho do inferno. Essa pessoa vai desgraçar a tua vida do começo ao fim. Então, assim, quem convive com um psicopata tem certeza que os filhos da serpente realmente existem, tá? Qual a diferença dos filhos da serpente e dos extraterrestres, vamos botar assim? Porque os extraterrestres são o povo de Cristo. Ele falou, meu reino não é desse mundo. Deu para entender? A diferença é que as pessoas, filhos da serpente, né, que não são filhos de Deus, ou são filhos de Deus, mas se corromperam, eles só falam em peito, em bunda, em academia, em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em balada, em ir por motel, em fazer e acontecer. Eles são tão carnais, eles são desse mundo mesmo. Você se sente até desconfortável conversar com essas pessoas. E os extraterrestres, os filhos de Papai do Céu, que tem uma história já com ele, só falam em voltar para casa. Só em voltar para casa. É isso aí, são os que aguardam o Maranata do Senhor. Eu vi um vídeo semana passada de Humberto Voltz, beijo para ele. Não estou aqui para refutá-lo, tá bom? É um erro que eu mesma cometi no passado, que é dizer que os gigantes, os néfilins, né, aquelas quimeras humanas, aquelas coisas bizarras vão ressuscitar e vão sair comendo o ser humano, arrancando cabeça. Sim, eu pensava sobre isso, mas eu mudei de ideia. Tenho vergonha? Não tenho vergonha porque eu sou ser humano e errar é humano, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre quem não vai ressuscitar. Em Apocalipse 25 diz que uns vão ressuscitar, uns para receber a sua recompensa, a glória eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Mas diz que é alguns. Não é todo mundo. E agora? Agora que são elas. Então a gente precisa estudar um pouquinho sobre os demônios. E eu fiz aqui um desenho, mais ou menos, tá bom? E nós vamos aqui estudar as classes de demônios pra gente saber quem não tem direito a ressuscitar, ok? Primeira rebelião que aconteceu, todo mundo sabe, né? Da serpente, papapá, no Jardim do Éden, cada um tem sua visão aí, pode ficar com a sua, que eu fico com a minha. Mas esse daqui é o diabo. Existe um diabo, um Satanás, um dragão, serpente. Serpente que tem bracinho também é chamada de dragão, beleza? Leviatã ou monstro marinho. Ele foi precipitado no abismo.
Beleza? Abismo é embaixo da terra. Inclusive a terra tá tão cavada, né? Quando eu morava em Vitória, morei em Jardim Camburi. Dizem que embaixo daquela praia, sabe, existe um vácuo, uma caverna assim, tamanho de Vitória inteira. A Vitória pode afundar de repente. Em volta do Mar Morto, lá em Israel, tá abrindo crateras, engolindo coisas. Parece que tem alguém cavando lá embaixo. Parece que embaixo da terra é habitado. E se você não viu o meu vídeo de terra plana na Bíblia, que mostra Bíblias de 1800 e bolinhas, que mostrava o abismo aqui embaixo, então volta nesse vídeo para você entender o contexto, tá bom? Vamos à segunda rebelião. A segunda rebelião aconteceu com 200 anjos no Monte Hermon. Aí você vê aquela propaganda bonita das estrelinhas vindo e rodando essa montanha linda. Pois é, são estrelas errantes. Quando o Papai do Céu criou o nosso universo, né, aqui, o firmamento, não tinha planetas. Os planetas entraram depois, né? Isso aí você tem que estudar no livro de Enoque. As estrelas errantes são 7, uns dizem que são 9, eles ficam na dúvida quantos são, mas tem 3 principais. Cássia Eller cantava: quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. Tá falando isso aqui, ó, Saturno, tá bom? O segundo sol, ele é negro, é um segundo sol ruim, é uma coisa do mal. Ah, e uma peculiaridade, dessas estrelas errantes é mulher. Não me pergunte por que eu não sei te dizer, mas é mulher. E foi adorado no mundo inteiro e é adorado até hoje, como Nimrod, Semiramis e Tamuz, como Ísis, Osíris e Horus, como Vênus, Eros e Cupido, como Pai, Filho e Espírito Santo. Opa, olha o medo de você achar que Papai do Céu é 3, é 4, é 5, é 6. Ouve, ó Israel, nosso Deus é um. Beleza? E os evangélicos pegaram para Espírito Santo e o catolicismo para Virgem Maria. Não significa que Papai do Céu não exista, que ele não tenha o seu espírito que age entre nós, que ele não tem um filho, né? Mas eles são invejosos, eles pegam tudo que não é deles e se apropria. Beleza? O espírito é o espírito do próprio Eterno. Vamos chegar nele já já, tá bom? E também esses 200 anjos que nós temos aí, Gadriel, deus da maçonaria, Azazel, Samael, Samiasa, também eles foram presos separadamente. O livro de Judas diz, estão em prisões eternas até o dia do juízo. Não foram juntinhos não, porque senão ia dar confusão. Colocados em pirâmides. O anjo Rafael pegou um desses anjos aí, se não me engano foi Samael, ou Azazel, acho que foi Samael, e colocou no deserto com pedras pontilhagudas sobre ele. Amarrou mãos e pés. Estão presos. Tem ninguém solto até agora. Nós vamos falar quem está solto, tá bom? Aliás, já fiz um vídeo sobre isso, estou repetindo. Essas pirâmides estão na nota do dólar, estão na Antártida, tá? Não falam, né? Mas estão nos shoppings, né? Por aí afora, junto com os obeliscos. Então, essas pirâmides aqui contêm anjos caídos com pedras para fechar a entrada do abismo, tão pesadas, tão grandes, que nós não temos tecnologia para levantar. Não temos como liberar esses anjos presos, tá bom? E também nós não temos como construir pirâmides sem cimento, equilibrar uma pedra sobre a outra com encaixe perfeito, a gente não sabe fazer isso. Beleza? São construções extra-humanas. Mas se eles admitirem que existem construções extra-humanas, aí admitir que existe Papai do Céu, existe abismo, existe mundo espiritual, isso eles não querem, né? Então vamos lá. Quem é esse aqui? Diabo, Satanás, Leviatã, serpente tortuosa, monstro marinho, que os navegantes falavam, que no mar tem um bicho desses, eles morriam de medo de encontrar com ele. Quem são esses daqui? Estrelas errantes, anjos caídos, o mesmo que tá aqui, tá? Tem aqui, eu acho que os mais perigosos ficou mais perto, assim, Papai do Céu dá uma olhada, né, mais fácil. Uma coisa interessante de dizer é que o acelerador de partículas, ele não é uma tecnologia de agora, ele é uma tecnologia antiga, tá? Que foi resgatada do passado. Todas as vezes Papai do Céu mete-lhe a mão neste mundo e traz correção, porque já houve outros apocalipses, é porque mexeram com o domo, eles conseguiram vir, tá bom?
e reinar sobre nós, às vezes encarnado em pessoas, tá? Tem pessoas chamadas de reptilianos, elas não comem, elas não bebem, elas não dormem. Elas deixam o espírito fazer tudo dentro delas. Elas se minimizam lá dentro e deixam só a casca, assim, à vontade, para outro habitar. Vamos chegar já nessa parte. Bom, o que eles fizeram nesse Monte Hermon? Se misturaram com mulheres, né? Porque as mulheres são muito bonitas, são muito lindas, muito obrigada. E eles não resistiram à tentação e fizeram gigantes. Priscila, não é isso. Então eu vou sair ali fora, né? Vou pegar o padeiro e vou fazer um filho gigante. Só que não. Eu não tenho genética e nem o padeiro e nem o bêbado da rua e nem... Não tem. Beleza? Então é mistura de filhos de Yao, filhos de Deus, com as filhas dos homens. E eles nasceram o que, gente? Dá uma olhadinha. Vamos ver se vocês veem aqui, ó. Tá bonito? Tá muito bonito não, né? Nasceram quimeras. Deixa eu ver onde eu coloquei. Titãs. Titãs, gente, não é gigante de 2 metros, não, é de 50, tá bom? Híbridos humanos, animais, centauros, sereias, dinossauros, porque não, né? Mexeram com a genética dos animais também. Quando eles morrem, o livro de Enoque diz que eles viram espíritos malignos, néfilins, fumaça, nuvem em hebraico. Nephilim significa nuvem. Isso aqui incorpora pessoas. Eles são a classe mais baixa de demônios, a classe mais ralé, tipo porco e rato, sabe? Eles não têm vontade de fazer nada de bom. É tomar cachaça, fumar cachimbo, fazer sexo, matar criança, acender vela vermelha, comer pra caramba, fazer um monte de besteira, porque eles são assim, o lixo, a ralé, sabe? E tanto eles são gigantes que o endemoniado tem força de gigantes, entendeu? Não tem força de um anjo caído, eles têm força de gigantes. São esses que estão na terra, estão soltos, e eles podem incorporar as pessoas e não governos, reinos, tá? Família real, quem governa sobre nós. Quem são os governantes presidentes? Fantoches. Tem vontade própria, tem que obedecer aos reinos. Os reinos encarnam essas entidades aqui, tá bom? A não ser assim muito especial, porque eles são narcisistas, não entra em qualquer um. Eu tô falando dos anjos caídos, esses outros aqui, tá bom? Se mexerem lá com o magnetismo da Terra, conseguirem trazer eles pra cá, eles vêm em forma de um Hitler, vêm em forma de alguém grande, Alexandre Grande, não vem uma coisinha pouca, né? Vem como uma dominação mundial, praticamente global, beleza? Só lembrando que os seres humanos, esses reinos aí, né? Eles têm uma genética mudada, um DNA melhorado. Eles acreditam que tem resquício, que eles são descendentes ainda, né, dos filhos dos anjos caídos. É uma guerra entre eles, quem tem sangue puro e quem não tem. Todos eles têm RH negativo. Eu ainda vou fazer vídeo essa semana sobre muitas coisas que eles têm na genética deles, tá, que os tornam mais propensos a serem usados por esses anjos malignos. Inclusive, eles não têm a menor emoção. A menor emoção. Eles ficam vendo filmes assim de pessoas chorando, de mãe que perdeu o bebê, e eles ficam repetindo aquele momento em que a mulher está chorando, sabe? Eles repetem aquilo e ficam em frente ao espelho, tentando fazer o desespero, sabe? Eles não têm isso, mas copiam para poder passar entre nós aqui como se fosse uma pessoa normal. E os seres humanos estão sujeitos a essas coisas aqui. E quem são os ETzinhos? Os ETzinhos são criados em bases militares, também as suas naves, tá? Nem todas, tá? Avistamento que desaparece, não. Mas aquele que não desaparece, precisa pousar, é feito nas bases subterrâneas aí, Área 51 e muitas outras. É interessante, gente, que quando um bebê nasce, sabe, parece um bonequinho que sai da mãe, assim, mexe a mãozinha, a boquinha, pisca o olho, aí o médico fica levantando ele, assim, fica segurando, né? Aí entra o fôlego da vida nele, ele faz... Cara, ele começa a berrar alto, sai um choro, parece que incorporou um troço dentro da criança. Eu fiquei assustada, não sabia se eu corria, se eu ficava, sabe? Porque eu presenciei alguns partos. Sempre assim, o médico segura e espera o fôlego da vida entrar.
Então esse daqui não tem fôlego da vida, tá? São maus espíritos de carne. Ah, mas eu tenho uma alma imortal. Não, você tem o espírito do eterno que ele te emprestou, botou aí, ele tira e ele toma, beleza? A hora que ele quiser. Esse daqui não tem nada. Tanto fôlego quanto carne, eles são fumaças, néfilins. Bom, eu vou terminar com a passagem bíblica de Isaías 26, 13 e 14. O Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, eles dominam sobre nós. Mas graças a ti somente, e que louvamos o teu nome, mortos não tornarão a viver. Sombras, olha o que eu disse sobre fumaça, sombras, néfilis, no original hebraico. Sombras, olha a palavrinha mágica. Não ressuscitarão. Por isso, os castigaste e destruíste, e lhes fizestes perecer toda a sua memória. O que aconteceu no dilúvio? Eles eram de silício, água fervente fez com que eles se tornassem pedras. Veja o meu vídeo de gigantes de silício, árvores de silício, gigante de pedra, essas coisas, tá bom? Já falamos sobre esse assunto. Eles não tornarão a viver, mas estão vivos. Esse daqui tá vivo. Tem que ser morto ainda. Isso aqui tá vivo. Tem que ser morto ainda. Isso daqui estão tentando criar. Né? Homem macaco. Então tem algumas porcaria viva aí, mas não importa muito. Isso daqui, sim, estão vivos. Apesar de serem fumaças. Estão tão vivos que incorporam pessoas. Beleza? Os ETzinhos, essas coisinhas poucas assim. Normalmente é robozinho, né? Tá vivo enquanto tá carregado na bateria. Versículo 5. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Cara, isso aqui é livro de ação, é melhor do que qualquer filme. Abate, humilha até a terra, até ao pó. Cidades elevadas. Tá bom, não vou entrar nesse mérito ainda, que ainda é um assunto que eu estou estudando. Mas deu para entender que nem todo mundo aqui vai ressuscitar, né? Sim, alguns serão soltos, estão presos até o dia do juízo, estão presos, mas algumas coisas não tem condição, né? É isso aí. Não vão ressuscitar, não tem direito. Não espere escutar isso na Laodiceia, ela não tem permissão para falar nada. Eles são completos ignorantes com relação aos anjos caídos, aos demônios, aos néfilins, ó. Tem muita gente me pedindo para falar sobre o sangue RH negativo, mas tem tanta coisa para falar que isso é só a pontinha do iceberg, né? Então eu vou fazer um apanhadão geral de toda a mutação genética que eu entendo que foi feita pelos anjos caídos, tá? E infelizmente está aqui entre nós, por mais que alguns neguem. Bom, se você não acredita que os anjos desceram, né, e tiveram relação com as mulheres, então não deve ter o menor significado essas estátuas, né, esses brasões nessas mansões. Isso tudo é o que, né? Se não representam famílias do santo grau, de sangue real, do sangue azul. Pois é. Bom, existe uma disputa entre eles aí para governar e nós vamos ver mais para frente uma lista de poderosos, famosos, artistas que tem aí o sangue real. Muito bem. Não só isso, mas também nós temos muitos relatos de gigantes entre nós. Muitos relatos. Inclusive, se eu falasse que eu já vi um gigante, né? É melhor não falar, mas quem é de Afonso Cláudio? Quem viveu no ano de 97 aí, na inauguração do supermercado Mirante, sabe do que eu tô falando, tá? Inclusive eu queria até rastrear isso, dar uma passada por lá, ver, anunciar na rádio se a gente consegue resgatar uma foto aí do passado. Muito bem, quem diz que existem pessoas não humanas, de repente morrem, né? Porque somos humanos. Y los fascistas no son humanos. Tienen forma humana, pero no son humanos. Yo creo que una serpiente es más humana. Tem coisas que são heranças dos gigantes, por exemplo, 6 dedos nas mãos ou nos pés. Outras coisas que existem de anormais é sindactilia, aquela mãozinha de pato, sabe? Aquela pelezinha, né? Pois é, eles dizem aí que é só uma mutação, a má formação genética, engambela o povo porque o povo gosta da mentira. Gente, essa pessoa é híbrida, tá? Ela tem uma genética de pato, mas não vão contar. Dente ciso. Vocês já pararam para ver um dente ciso, gente? O bicho
Parece de um dinossauro. É assustador um dente siso, tá? Eles quebram e tiram caquinhos para você não ver o tamanho do negócio. Porque, raio das contas, a gente teria um dente imenso, num lugar que não tem espaço para ele, atravessado na boca, tá? Só serve para machucar, incomodar e tem que sair com cirurgia. Não tem a menor lógica. Graças a Deus, eu não tenho isso, né? A minha dentista diz que seres evoluídos, da agora em diante, jamais terão um dente siso. Acho que a gente vai perdendo, né, essa mistura, mas que é estranho, é. Aí nós temos aí as más formações genéticas, que são gigantismos de membros, nós temos crianças com rabo, nós temos criancinhas sereias e muitas outras que eles justificam só assim, né? Uma mutação, uma má formação, uma besteirinha. Quimerismo humano, você já ouviu falar sobre isso? Pois é, uma mulher loura, branca, só tinha bebês negros e o marido era branco, tá? Fazia DNA do marido, era dele. Fazia o DNA, não era dela. Peraí, o exame de DNA era tudo do pai mesmo, certo? Mas não era da mãe certa, mas o útero era dela. Até que ela descobriu que os ovários dela eram de outra pessoa. Quimerismo humano. Parte de você é seu e parte não é. Por isso que tem gente que tem um olho de uma cor e um olho de outra. Então pega a palavra quimera, que significa metade gente, metade fera, metade leão, e joga numa mutação 100% humana. Isso é uma forma de camuflar, sabe? Uma palavrinha que estava incomodando no dicionário e precisava suavizar, tá? Mas é muito estranho, tá? É muito estranho. Mais estranho ainda é esse homem com essas patas. Me desculpa, parece uma pata de veado, parece uma pata de um animal, não parece de ser humano. E esse bebê? Meu Deus do céu. Eu acho que eu prefiro não comentar. Vocês já ouviram falar em manchas mongólicas? Muito bebê tem isso. E vocês já viram também na Índia que aparecem aqueles deuses azulzinhos? Pois é, de repente é resquício deles. Então chegamos no sangue RH negativo. Vamos lá, o sangue RH negativo é um sangue muito especial porque é o sangue azul da realeza e a gente não tem, porque a gente tem o fator Rhesus, do macaco Rhesus. Esse é meu pai. Gente, que absurdo. Há quem acredite, há muita gente, há muitos cientistas inclusive, que esse sangue não é do DNA humano. Tem uma mutação aí alienígena nesse sangue. Muito bem. Se há uma mutação alienígena nesse sangue, porque é estranho que não pode ser clonado. É estranho que a mãe negativa não aceita muito bem o feto positivo, reage como se fosse um bicho, né? Então, se você tem esse sangue e não governa nada, e não é famoso, e não é nada, então, meu amigo, você deveria ir atrás, né, da sua fama e do seu sucesso, porque esse povo foi criado para ser um escravo Illuminati, beleza? Para ser um representante, para ser alguém de frente, alguém importante, tipo Rainha Elizabeth. Porque o seu DNA foi modificado por alienígenas ou não importa, que tem um monte de DNA aqui todo modificado, né? Então não faz muita diferença. Pra você que está incomodado com o seu sangue, deveria se incomodar mais se você fosse Rhesus, né? Porque o Rhesus, né, é a bactéria do cocô do cavalo do bandido, porque se o sangue RH negativo é sangue da realeza, né, dos escravos aí, dos aliens, né, representantes, governantes, artistas famosos, o que o Rhesus é, né, filho do macaco Adão? Esse mesmo que não tem a menor importância. Para terminar, eu vou falar dos psicopatas e do narcisista. Por um acaso, você acha que um ser humano que mata
sabe, que esquarteja, que tem vontade de provar o sangue, que sente o cheiro da carne, quer comer. Você acha que isso é uma pessoa normal? Você acha que é uma pessoa de Deus, né? Eu acho que eu prefiro ter o sangue RH negativo do que ser um psicopata ou ser um narcisista. Porque, gente, essas pessoas, me desculpe, não podem ser humanas. Não podem ser humanas, sabe? São frias, são calculistas, simulam emoções, têm o dom de se tornarem as vítimas das suas próprias vítimas. Isso é monstro humano, gente. É só casca, sabe? Tem coisa pior do que isso? Não tem. A ressonância magnética dessas pessoas está faltando partes aqui, ó, lobo frontal. Não é boa coisa, tá, gente? Tem muita coisa. O que é o sangue RH negativo no meio disso tudo, né? Olha esse homem árvore. Gente, pelo amor de Deus. Ah, isso daí é HPV. HPV que tem que serrar com motosserra, né? Que verruga de HPV é essa? Então as mutações genéticas são muitas, tá? Mas o pior pra mim, não tem quem me convença que aquilo ali é de papai do céu, são esses psicopatas e narcisistas, tá bom? Esses daí sentam no detector de mentira, enganam o detector de mentira, enganam o juiz, os jurados, tá? E saem pelo mundo pra matar, roubar e destruir. E o povo não cansa de me perguntar, meu sangue é RH negativo, eu tô perdido? Olha só, quem tem dentes deve estar perdido, um dedo a mais está perdido, né? Uma mão maior, um dedo maior que o outro, deve estar todo mundo perdido. Mateus 7,20 diz o seguinte: uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. É o fruto. Não é o que você tem na sua mão, não é o que você tem no seu cabelo, dentro da sua boca, né? Dentro da sua cabeça. É se você ama o seu próximo, ou se você faz vítimas e se torna vítima das suas vítimas. É se você tem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. É isso que vai dizer se você tá salvo ou perdido, tá? Não é a cor do seu cabelo, é ruivo. Ah, os gigantes eram ruivos. Ah, tem um sarda, os gigantes tinham um sarda. Vamos parar com essa, né? Que o que era bizarro, o papai do céu já podou. E não importa como você aparenta para as pessoas, porque de aparência, né? O inferno tá cheio. Tem gente que aparenta um anjo de luz, mas é outra coisa. Nesse mundo moderno, tudo é possível. E vamos dar frutos, né? Porque não é o que a gente fala, não é o que a gente diz dos outros, não é o que a gente pensa disso ou daquilo. É o que as nossas ações falam de nós. Boca fechada, quatro paredes, ninguém vendo. É ali que a gente vê se você é um salvo ou um perdido. Olá, gente linda que me assiste, última geração, como estão vocês? Bom, por aqui está tudo bem. Hoje eu vim falar de um assunto muito misterioso, que é a Atlântida. Você já ouviu falar? Uma enorme cidade, talvez a mais avançada da época, que passou por uma grande catástrofe e de repente foi parar no fundo do mar. Muito bem, quem falou sobre isso foi Platão em seu livro A Atlântida. E lá fui eu procurar isso no Google Mapas. Atlantes em Mauritânia, sim, me mostraram, lá na África. Se era exatamente nesse lugar, eu não sei. Mas vamos agora às curiosidades dessa civilização avançada. Era o povo das pirâmides. Aonde eles iam, eles construíam pirâmides ao redor do mundo. E deles saíram povos como os maias, os astecas, os incas. Eles eram tão tecnologicamente adiantados que conseguiam, através da radiação e engenharia genética, manipular a mente das pessoas para que trabalhassem para eles como escravos livres. Olha, qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Eles tinham um avançado conhecimento em manipulação genética, robótica, transhumanismo. Eles faziam cruzamento de homens com animais, gerando aberrações de várias espécies. Também
humanos animais, como o minotauro, o sereio, não sei como se diz isso, os dinossauros. Olha, gente, a zoofilia geravam essas aberrações e devia ser o máximo, né, ver esses grandes animais devorarem o povo do Papai do Céu. Olha que lindo! O cruzamento entre anjos caídos e seres humanos, eu vou abrir a palavra de Deus e mostrar na Bíblia, tá bom? Geravam essas pessoas com crânios alongados, talvez eles pensavam que tinham mais de um cérebro. Há quem cultue isso até hoje. Eles também inventaram a cultura do planeta X ou Nibiru, e vieram à Terra para fazer mutações genéticas, criar os seres humanos. Mentira! Foram expulsos! Lá de cima. Eles também diziam que através da cabala, da árvore da vida, eles tinham o poder da ressurreição da vida e da morte, mas não tinham não. Eu acredito que esse é o mesmo povo que construiu a Torre de Babel e que passaram também conhecimentos proibidos aos homens, que fizeram com que eles ficassem mais violentos e matassem uns aos outros. Em Gênesis 6:4 diz o seguinte: haviam naqueles dias gigantes na terra, e também depois. Significa que Josué e Caleb mataram gigantes, e mesmo assim apareceram gigantes. Depois disso, Davi e seus homens mataram gigantes, e mesmo assim tinham gigantes. Oh, mata, mas eles sempre fazem um jeitinho de produzir mais, né? Gigantes. Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram valentes, que houve na antiguidade, os homens de fama. De repente essa história de Hércules e esses heróis não são tão mentirosos assim. E da onde que uma filha de Deus com um filho aí do mundo fazendo neném sai gigante? Não, né? Acho que não. Em outras versões dizem, e naqueles dias haviam Néfilins. Então o povo de Israel tinha medo e eles falaram o seguinte: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos dos gigantes. Então subiram para o lado sul e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Enaque, ou Anaquins em outras versões, ou Anunnakis. Olha, os deuses astronautas. Quando eu fiz um vídeo falando que os aliens existiam, me xingaram. Tá na sua Bíblia, viu só? E as provas estão por toda parte, não há como negar. E o povo de Israel entrou na cidade e quando pegaram um cacho de uva, precisaram de 2 homens para carregar. Eu sei que você conhece essa história. Mas Papai do Céu acabou com essa gracinha de mutação genética quando disse o seguinte: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Gigantaiada, até para vocês. Estão com a senha na mão na fila esperando a sua hora chegar. Como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pera. O mundo tem que estar exatamente igual naquele tempo. Eles comiam, bebiam, casavam-se. Parece que nada demais estava acontecendo. Até que a terra girou e uma grande tsunami aconteceu. Nos livros apócrifos, não sei exatamente qual agora, diz que Noé sentiu a inclinação no chão. Nos últimos dias seriam exatamente assim, tranquilinho, ninguém ia perceber que já chegou o fim, como ladrão. Mas não é só isso. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação do seu pensamento e do seu coração era só má continuamente. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você acha que esse monte de psicopata e narcisista que está aparecendo
Como uma praga, uma epidemia mundial nos últimos dias seria por um acaso? Você deve ser muito inocente se pensar isso. Bom, mas nem todo mundo acredita que a Atlântida está atrás do Oceano Atlântico. Muito pelo contrário. Deve existir uma razão muito forte para o Tratado da Antártida, porque ela é tão protegida. E nem toda ela é tão congelada assim. Já parou para pensar? Antártica, Atlântida ou Antártida até mudam o nome, confundem às vezes. Aí estão os mapas antigos da Terra plana, inclusive até antes do dilúvio, mapas proibidíssimos, que provam que Atlântida era também um pequeno continente. Bom, o meio é o Monte Meru, ao redor dele o Éden. Mas, como você já sabe, a história foi reescrita. Essa é uma carta Illuminati que pode provar isso. Muitas coisas estranhas têm acontecido naquele lado de lá. Você deve ser maluco se achar que tudo isso são formações naturais. A Antártida está se rachando toda e muitas vezes eles evacuam às pressas. Alguma coisa com certeza acontece por lá. Pirâmides, cavernas subterrâneas, relato de aliens e objetos voadores têm sido constantes na Antártida. Este é o filme Aliens vs Predador. Eles receberam uma missão para ir para a Antártida fazer sabe-se lá o quê, porque é um filme que com certeza eu não vou ver. Então eles descobrem pirâmides, corpos congelados, cadáveres alienígenas, mas nem tudo estava mortinho e eles foram atacados. Este é o desenho dos Simpsons quando ele entrou para a sociedade secreta. Repare a letra dessa canção. Quem controla a coroa britânica, quem mantém o sistema métrico para baixo, só para o pobre, né? Para eles é para cima. Quem deixa Atlantis fora dos mapas, quem mantém os marcianos em segredo, somos nós, somos nós. Incrível que Atlantis e marcianos estão bem juntos nessa canção. Alguma coisa por acaso? O que é isso, gente? Um filme onde uma moça se apaixona por um demônio e fica grávida e esse bebê cresce rápido demais e quebra a coluna dela e seca ela ao ponto dela morrer? Olha, isso deve ser saudade. Penteado do cabelo das famosas que deixam o crânio alongado atrás? Olha, ainda passa essa moda para a população. E essas espumas que usam na cabeça para fazer o crânio alongado? Loja Centauro? Com certeza isso é saudade. E lá em Dubai, esse paraíso flutuante, lembrando a Atlântida. Ah, deve ser saudade. Bom, para terminar, meus queridos, essa é a Terra dos Mistérios. Tem muito mais coisas entre esse céu e essa terra que nós não sabemos. E com certeza não é do interesse deles que vocês saibam. Mas a manipulação genética através dos fármacos e também da radiação, talvez Wi-Fi, não sabemos, colocam as pessoas como escravos livres e felizes e submissos. Os livros bíblicos que contavam essa história foram retirados da Bíblia e considerados apócrifos. Aonde está a Atlântida? Eu não sei. Talvez você precise ser um iniciado em uma sociedade secreta para entender um pouco mais. De uma coisa é certa, quando nós chegamos nesse nível de interferência maligna, Papai do Céu age. E o que eu espero de você é que você esteja preparado. Hoje eu vim falar de um assunto muito intrigante. Sabe o gênio da lâmpada do Aladim? Pois é. Você já parou para pensar que tipo de ser é aquele? Eu sim. Sempre me intrigou. Por incrível que pareça, faz parte da religião islâmica. Gente, nós vamos entrar aqui no Alcorão, então eu te peço para deixar aí o preconceito de lado, tentar concentrar no assunto, tá? Porque é muito, muito interessante. Primeira coisa, eu vou explicar a nomenclatura, tá? Quando eu falar jin ou jins, quer dizer gênios, tá? Só que na língua deles se fala assim.
Bom, os djinns ou os gênios são seres mágicos. Estão sempre em cavernas, em locais com ouro, tesouro, prata. Parece que esse é o ambiente deles, tá? Alguns são bons, outros são maus. Todos eles são invisíveis aos olhos humanos. No Alcorão, Alá fez do fogo abrasador, mas sem fumaça, seres que tinham o propósito de adorá-lo. Ele também criou seres de luz e, por último, ele criou o homem que era de barro e soprou nele o seu espírito. Os djinns, ou os gênios, eles têm livre arbítrio. Os homens também. Agora, os seres de luz, ou seja, os anjos, esses têm que passar pela experiência humana, pois eles não têm livre arbítrio. Eles podem conviver entre as dimensões de forma tranquila, eles passam de dimensões e eles podem se transfigurar em qualquer aparência. Gente, eu estou lembrando de vários versículos bíblicos, eu vou ler daqui a pouco, tá? Eles podem atuar na psique humana, podem incorporar as pessoas, tomar os corpos dela através da possessão. Só que eles não podem matar, eles não podem te forçar a fazer algo que você não queira, tipo te influenciar. A decisão final mesmo é sua. Eles podem conviver na sociedade humana, podem se relacionar com homens ou com mulheres, podem comer, beber, ter filhos e morrer. Pode ter qualquer religião. E nessa ele pode se redimir ou se condenar de vez. E o inferno foi feito especialmente para eles, mas também para os homens que se condenarem. Jamais para os anjos. Os djinns, ou os gênios, não são todos iguais. Alguns têm mau gênio. Você já ouviu falar? Ah, essa criança tem mau gênio. Ah, meu pai tem um gênio ruim. Opa, se ligou aí? E eles convivem entre si através de hierarquias de poder. Para você ver, ó, tem uma pirâmide aí. São magicamente ligados a objetos, por exemplo, a lâmpada do Aladim, uma porção mágica, estátuas. A eles são feitos invocações para poder fazer pactos para que se cumpram os seus desejos. Os gênios não falam, você tem direito a 3 desejos? Pois é, os famosos não fazem pacto por poder, riqueza, fama, reconhecimento. É a mesma coisa. Sempre envolvendo bens materiais. Existem alguns pontos específicos da Terra, principalmente nos desertos, onde eles homenageiam, eles colocam tributos a esses gênios que dizem que eles são os protetores daquele lugar. Mas Alá condena essa prática, porque está escrito no Alcorão que ele é o único que pode ser adorado. Muitas pessoas de países orientais homenageiam os gênios através de suas roupas, sapatos, turbantes, inclusive a roupa dos 3 reis magos. Você nunca reparou que era muito estranha aquelas roupas? Os gênios habitavam a terra antes que os homens aparecessem. Por isso, eles competem território até hoje. E eles também podiam transpassar, viajar entre os 3 céus, até que Alá limitou o acesso ao céu. Quando Alá criou o homem, ele pediu para que toda a sua criação reverenciasse o homem de barro. Mas Iblis, que era um gênio, disse: eu não vou me prostrar a alguém inferior. Eu sou feito do fogo e ele é feito do barro, demonstrando a sua clara personalidade, o seu complexo de superioridade, o seu elevado grau de maldade, sagacidade, soberba, discriminação. Alá odeia os soberbos, os altivos e os orgulhosos. E assim também é a geração dos djinns, a mesma personalidade. Gente, eu já tinha lido essa história em algum livro apócrifo, não sei qual. E agora eu estou vendo aqui, ó, Alcorão, Surá 7, de 11 a 15. Lembrando que no Islã, eles creem que Alá e Iá são o mesmo Deus, tá bom? E se você não deixar suas diferenças de lado nesse momento, vai ser impossível você entender a história. Bom, os homens podem ser bons ou podem ser maus e podem virar Satanás, que significa nada mais, nada menos que rebelde. Satanás não é um nome similar à rebeldia, rebelde. Os gênios podem ser bons, podem ser maus. Também podem ser Satanás, ou seja, rebelde contra Alá. Porém, os anjos
Todos eles são bons e eles não podem ter filhos. Os gênios podem, os homens podem. Aí eu me lembrei da passagem que vocês já sabem qual é. Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, né? E adentraram e geraram filhos. Pois é. E esses filhos, essa prole, de acordo com o Alcorão, se tornou uma geração má, perversa, iníqua, que aumentou muito a corrupção e o mal na terra. E os gênios ficaram bem chateados com Alá, porque o homem ser a coroa da criação foi uma humilhação terrível, porque eles tinham certeza que herdariam a terra, e agora eles tinham certeza que perderiam a terra. Foi aí que Alá resolveu enviar os anjos à terra para matar a geração dos djinns. E mataram a muitos, somente uns poucos restaram na terra. Será que essa é a batalha aí de Israel com os gigantes ou de Miguel e seus anjos? Não sei. E nos últimos dias, Alá vai criar um califa, ou seja, uma guerra santa contra os djinns. E um outro djinns, um gênio, governará a terra com justiça por 1000 anos. Que interessante, ele tocou os djinns, mas um deles vai ficar. E eles também não queriam nem que os seres de luz ocupassem a terra, também são inferiores, né? Eles queriam que o pessoal do fogo, sem fumaça, habitasse a terra, não seres de luz e muito menos os de barro. Será que existe qualquer prova bíblica de que o Messias seria um gênio, um djinns? Veja isso. Apocalipse 19:12. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Pois é, de que eram feitos os gênios? Não é do fogo? Sem fumaça? Opa, achamos o versículo que diz que esse negócio está certo. Segundo versículo, vamos ver aqui a natureza do próprio Criador, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Gente, veja isso. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de quê? De fogo no meio da sarça. Gente, e a sarça não se consumia, não faz fumaça, não destrói onde toca, é um fogo diferente. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo o quê? Um anjo de luz. Quem tem a capacidade de mudar a sua forma se não são os djinns, os gênios? Tu eras querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas. Quem pode andar pelo fogo sem se queimar? Alguém que tem a essência do próprio fogo. 1 Tessalonicenses 5:5 diz: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então nós descendemos da onde? Da luz e não do fogo. E é aqui que está a confusão. Por que os anjos podem fazer filhos? Na verdade, os anjos não podem, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Quem faz filho? Os djinns, os gênios. E o que vai acontecer com os seres humanos? Vão voltar ao estágio original, o de sempre, como os anjos. É, meu povo, cavando, a gente descobre as coisas. Devagarinho, as coisas vêm chegando, não é mesmo? Esse nome jeans ou jeans me lembrou a calça mais usada neste mundão, né? É, você veste jeans? É, eu também, infelizmente. Outra coisa, o senso altivo deles, aquele complexo de superioridade. Se você não sabe, quem faz as provas do concurso, para concurso no caso, quem escreve as leis, tá? Toda a legislação, vários processos, os advogados os mais famosos do mundo. Sabe qual é o papel deles? Fazer o pacto. E aí eles vão dormir, é só deixar papel na impressora, acorda tudo imprimidinho. Eu já vi satanista de altíssimo grau falar isso daí. Eles realmente são superiores, nos vê como um gado, né? Como um bicho de estimação. Bom, eu não posso provar demais que tudo isso seja verdade. Eu sei que eu já tinha lido isso antes, isso já me incomodava há algum tempo, e agora eu descobri que o Islã crê exatamente assim. Esses gênios que você pode pedir coisas a eles e eles fazem tudo o que você deseja, inclusive bens materiais, sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha. E agora falta você me dizer o que você pensa sobre tudo isso. Escreva aqui embaixo. O que você acha do Aladdin? Junta o nome. Junta aí, vê se você conseguiu captar. Não deixe passar nenhum detalhe, nem esse rabo de cobra.
tá bom? Beijo no coração, fica com o Papai do Céu e a gente se encontra no próximo vídeo super interessante. Tchau!